Ouça agora o resumo dos fatos que são notícia no seu estado, no Brasil e no mundo. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Maranhão tem 31 casos confirmados do novo coronavírus e mais de 790 descartados. Mais de 200 casos suspeitos seguem monitorados. Bancada Federal Maranhense destina mais de 131 milhões de reais para o combate ao coronavírus. O dinheiro será para as prefeituras e o governo do estado. Justiça determina o fechamento de estabelecimentos comerciais no interior. Companhias aéreas anunciam mudanças em voos para o Maranhão e mais de 280 artistas maranhenses farão shows pela internet e o governo lança edital para o setor do turismo. Está no ar o Jornal Central desta terça-feira, dia 31 de março de 2020. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Tempo e temperatura. Tereza Cristina. Nesta terça-feira tem alerta para temporais no centro-norte do Maranhão. Em São Luís, sol entre nuvens com possibilidade de chuva fraca durante o dia e possibilidade de temporais a partir da tarde. Chove forte também nas cidades de Imperatriz, Urbano Santos, Pinheiro, Caxias e em Açailândia. Em Barra do Corda, chuva passageira e isolada durante o dia. Máxima hoje de 29 graus em São Luís e Açailândia, 30 graus em Barra do Corda e Araioses, 31 nas cidades de Imperatriz, Pinheiro e Urbano Santos. Em Caxias, a máxima hoje pode chegar aos 32 graus. Foi encontrado o último corpo vítima de naufrágio em Bacabal. As informações da região com o nosso correspondente Genival Silveira. O último corpo da vítima da tragédia ocorrida no domingo, dia 29, no Igarapé do Igapó, no povoado Pau d'Arco, zona rural de Bacabal, foi encontrado por homens do 6º Batalhão do Corpo de Bombeiros de Bacabal. Nomes dos mortos na tragédia: Francisca Mendes, Jaciele Mendes, Jordeane Freitas Marinho, Jadson Gabriel da Silva Mendes, Cícero Lohan de Jesus Rodrigues. O velório aconteceu na Igreja Assembleia de Deus, na Rua 9 da Vila São João, e o sepultamento ocorreu por volta das 9 horas da manhã desta terça-feira. Essa tragédia comoveu a cidade de Bacabal, pois se trata de pessoas bastante conhecidas e todos da mesma família. A comunidade bacabalense está solidária com as famílias enlutadas. Central de Notícias de Bacabal, Genival Silveira. Coronavírus. O Maranhão já tem mais de 30 casos confirmados do Covid-19, mas mais de 790 casos já foram descartados. Vamos saber com a repórter Taliana Luz quantos casos seguem em monitoramento. De acordo com o boletim, os 8 novos casos estão em São Luís. São 3 homens com idades entre 33 e 48 anos e 5 mulheres com faixa etária entre 27 e 60 anos. Segundo a secretaria, 2 pacientes estão internados em hospitais da capital maranhense e 6 estão em isolamento domiciliar. Os outros 22 pacientes com casos confirmados seguem sendo monitorados por equipes do Centro de Informações Estratégicas em Saúde. Todos apresentam um quadro de saúde estável e estão em isolamento domiciliar. O secretário de Saúde, Carlos Lula, informou nesta segunda-feira que o Maranhão tem casos de transmissão comunitária pelo novo coronavírus. A transmissão comunitária é aquela que não é possível rastrear qual a origem da infecção, indicando que o vírus circula entre pessoas que não viajaram para outros estados ou países e não tiveram contato com nenhum caso confirmado. A secretaria informou que 222 casos seguem sob suspeita no estado e outros 791 foram descartados após análises laboratoriais. Central de Notícias de São Luís, Taliana Luz.
Em entrevista coletiva à imprensa, ontem o secretário de Saúde do Maranhão informou que o estado já tem casos de transmissão comunitária por Covid-19. Vamos conferir na matéria de Daniel Amorim. De acordo com o secretário, as autoridades chegaram a essa conclusão a partir do histórico dos últimos casos confirmados de infecção. Podemos afirmar com toda certeza que temos transmissão comunitária no Maranhão. A despeito de o Brasil já ter se posicionado a esse respeito, em portaria do Ministério da Saúde, reconhecendo a transmissão comunitária no Brasil como um todo, a gente não tinha certeza absoluta de que isso poderia ter acontecido no estado. E nos testes que tivemos resultado positivo, a gente teve essa certeza, porque houve casos, inclusive, de pessoas que não viajaram para nenhum lugar, não viajaram para o exterior, não viajaram nem dentro do país, mas ainda assim testaram positivo para a Covid-19. A partir da contaminação comunitária, as autoridades de saúde vão adotar novos procedimentos. Em relação aos critérios para a utilização de testes rápidos, Carlos Lula destacou que o Maranhão vai seguir protocolos adotados pelo Ministério da Saúde. Os testes rápidos a gente vai ter para os profissionais de saúde e para os pacientes graves que eventualmente exijam uma pronta resposta. No próximo bloco, Justiça determina o fechamento dos serviços não essenciais pelo interior do Maranhão. E ainda, comerciante é sequestrado por bandidos trajando roupa da polícia. Jornal Central. Oferecimento Sebrae. Empreendedorismo que transforma. O que o país deve escolher agora? A vida ou a economia? Os dois. Um não vive sem o outro. O mundo está mostrando isso para o Brasil. Olhe o caso de Milão, na Itália. Quando a cidade estava no mesmo estágio do coronavírus que estamos hoje, eles optaram por não fazer isolamento. Ao contrário, fizeram uma campanha de incentivo. Milão não pode parar. As pessoas foram às ruas, as escolas abriram, os negócios não fecharam. Depois de 2 semanas, a conta chegou. O coronavírus se espalhou de forma agressiva por toda a região. Famílias perderam seus avós, seus pais, seus filhos. O coronavírus não pergunta a idade. Hoje, por lá, não tem ninguém contando lucros. E o governo continua contando os corpos. Por ter adiado o isolamento, a quarentena em toda a Itália vai custar muito mais tempo, muito mais dinheiro. Não respeitar o isolamento matou um número muito maior de pessoas e dizimou a economia. Agora estamos aqui para decidir qual caminho seguir. Podemos aprender com os erros da Itália, da Espanha e dos Estados Unidos e começar desde já o isolamento de todos, preservando milhares de vidas e a nossa economia. Ou podemos voltar para as ruas e levar o Brasil ao colapso e às mortes. Nós preferimos manter as pessoas e a economia vivas. Afinal, para que deveria servir a economia, se não para o bem-estar das pessoas? Fique em casa. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Plantão policial. A polícia está investigando o sequestro de um grande comerciante da região metropolitana de São Luís. No momento em que o comerciante foi levado, os bandidos trajavam roupas da polícia. As informações com o repórter Silvan Alves. A Polícia Civil trabalha em sigilo para desvendar o suposto sequestro do comerciante Astor Silva. Ele teria sido levado por cerca de 4 homens em um veículo Corsa Classic quando estava em um dos seus estabelecimentos comerciais na avenida principal do Conjunto Paraná. O que chamou a atenção é que os indivíduos estavam com uniformes, ou seja, coletes da Polícia Civil e estavam encapuzados. A esposa dele e vários outros comerciantes que assistiram o momento em que ele foi levado desconfiaram e ligaram para a polícia. A polícia não tinha conhecimento de alguma operação nesse sentido. E aí logo se descobriu que ele tinha sido vítima de um crime.
A família diz ter recebido ontem uma ligação de um indivíduo que pedia cerca de R$50 mil para a liberação do comerciante. A polícia foi informada e começou a trabalhar no caso para evitar que hajam especulações e também que se coloque em risco a vida da vítima. As investigações estão sendo mantidas em sigilo. O seu Astor Silva, juntamente com o irmão, são os maiores fornecedores de rações para aves e frangos na região de Passo do Miá e São José de Ribamar. O irmão dele, ao tomar conhecimento do caso, acabou passando mal e está internado no hospital. Delegacia Especial do Maiobão, SEIC, Superintendência Estadual de Investigações Criminais e Superintendência da Polícia Civil da capital estão trabalhando no caso. A polícia já tem as imagens das câmeras de segurança que mostram o momento exato em que o comerciante foi levado. Um detalhe que chama a atenção é que a placa utilizada no veículo, na verdade, pertence a uma motocicleta. Até agora, nenhuma notícia a respeito do paradeiro do comerciante. Central de Notícias, de São Luís, Silvan Alves. Coronavírus. Comércios e serviços não essenciais devem permanecer fechados na cidade de Rosário. Quem descumprir a decisão poderá pagar multa diária. Repórter Rodrigo Freitas. A Justiça determinou nesta segunda-feira, 30 de março, que os estabelecimentos de comércio e serviços não essenciais da cidade de Rosário permaneçam fechados como medida de preservação da saúde pública. A medida liminar também determina que a Prefeitura de Rosário adote as medidas necessárias à proibição de funcionamento, identificando os responsáveis por eventuais descumprimentos, acionando os órgãos de segurança e tomando outras medidas que sejam necessárias para coibir a disseminação do novo coronavírus. A decisão da primeira vara da comarca de Rosário também estabeleceu multa diária de R$500 para atos de descumprimento da determinação. Os responsáveis pelos estabelecimentos também poderão responder pelo crime de desobediência. Com informações do Ministério Público do Maranhão, Rodrigo Freitas. E serviços não essenciais também estão proibidos na cidade maranhense de Santa Rita. As informações com Dalciana Castro. Em 20 de março, foi editado pelo município de Santa Rita um decreto municipal visando a adoção de medidas de combate e prevenção do contágio e propagação da transmissão do coronavírus. O documento estabeleceu a suspensão pelo prazo de 15 dias, ou seja, até o dia 3 de abril, de todos os eventos públicos e privados, funcionamento de bares, lanchonetes, academias, restaurantes, centros comerciais, por se tratarem de locais que possibilitam a formação de grandes aglomerações de pessoas, o que facilitaria a propagação rápida do vírus. No entanto, no dia 26 de março, sob a justificativa de que no município de Santa Rita não constavam casos confirmados do Covid-19, foi publicado um outro decreto municipal, em que o município passou a incluir como serviços de natureza essencial estabelecimentos comerciais, mercearias, lojas de material de construção, roupas e eletrodomésticos, madeireiras, lava-jatos, lanchonetes e restaurantes. Desde então, todos os comércios do município que estavam fechados passaram a funcionar normalmente, o que permitiu a aglomeração de um grande número de pessoas no interior dos estabelecimentos e nas ruas do município. Com informações do Ministério Público do Maranhão, Dalciana Castro. E as companhias aéreas anunciaram mudanças em voos diários para o Maranhão nos aeroportos de São Luís e Imperatriz. Tereza Cristina. As companhias aéreas Latam, Azul e Gol anunciaram mudanças na operação de voos para o Maranhão por conta da pandemia do novo coronavírus. As alterações tiveram início no domingo e devem seguir até o dia 30 de abril. A Gol passa a operar com voo diário de São Luís para o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, nas quartas, sextas e domingos. Durante as terças, quintas e sábados, também será operado apenas um voo de Guarulhos para o aeroporto de São Luís. O aeroporto Prefeito Renato Moreira, em Imperatriz, vai receber somente às segundas-feiras um voo da Latam com a rota São Luís, Imperatriz, São Luís. Já a Azul anunciou que vai trabalhar apenas com a rota São Luís, Belém e Recife, São Luís, por 3 dias na semana. A Latam informou que vai continuar operando todos os dias o voo com a rota de ida e volta de São Luís para Guarulhos. Já para Brasília, serão disponibilizados voos somente 6 dias na semana e para Fortaleza apenas 5. No site da Central de Notícias, você confere como ficaram as rotas por cada companhia aérea.
Central de Notícias, de São Luís, Tereza Cristina. Em instantes aqui no Jornal Central, prefeituras do Maranhão, governo e hospital receberão mais de 130 milhões de reais para o combate ao coronavírus. Jornal Central. Oferecimento Sebrae. Empreendedorismo que transforma. Às vezes a gente se pergunta: de onde vem essa força capaz de mover um país? No fundo, a gente já sabe. Vem de quem levanta cedo, arregaça as mangas e faz acontecer. Fácil? Ninguém disse que seria. Mas a gente supera. Afinal, ninguém melhor que um empreendedor para entender que é preciso algum sacrifício para seguir em frente e realizar. Mas e aí? Vai melhorar lá na frente? É para isso que a gente tá aqui. É nisso que a gente acredita. No trabalho, na soma dos esforços e principalmente em um país com mais liberdade para quem quer empreender e produzir mais. Vem crescer junto, porque de uma coisa você pode ter certeza. Se um Brasil mais forte depende de todos nós, estamos prontos. Pode contar com a força do Sebrae para fazer mais, inovar mais, apoiar e trabalhar junto para construir um novo país. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Serviços e utilidade pública. Ao todo, 1.520 pessoas com mais de 60 anos foram vacinadas somente nesta segunda-feira contra a influenza e a gripe H1N1 pelo sistema de atendimento drive-thru em São Luís. A vacinação ocorreu na área de provas práticas do exame de habilitação de condutores do Detran. A ação no local reúne cerca de 50 profissionais, incluindo agentes de saúde, servidores do Detran, policiais, bombeiros, enfermeiros e paramédicos. Nesse primeiro dia, foram vacinados somente idosos com nome começando pela letra A. O SESI Maranhão cedeu sua estrutura ao governo do estado para combater o novo coronavírus e ajudar na aplicação de vacinas contra a gripe. Repórter Daniel Marques. Para ajudar no combate ao novo coronavírus, o SESI Maranhão colocou à disposição do governo estadual toda a sua estrutura física, incluindo as unidades móveis. A ideia é que as estruturas itinerantes sejam usadas em ações de conscientização em meio à pandemia e para a aplicação de vacinas contra a gripe. Por conta da sobrecarga no sistema público de saúde, isso pode evitar aglomerações, principal recomendação para impedir a disseminação do Covid-19. O superintendente regional do SESI Maranhão, Diogo Lima, aponta que a instituição também tem ajudado a diminuir o risco de propagação do coronavírus dentro das fábricas. Nossas unidades móveis estão, por exemplo, na Alumar, uma indústria fabricante de alumínio, em que ajudamos em triagem e monitoramento de todo esse corpo laboral ao longo do dia de trabalho, buscando identificar sintomas, avaliar a saúde laboral de todos esses funcionários. Além do SESI, a Federação das Indústrias do Maranhão tem se movimentado para reduzir os efeitos da crise econômica. A entidade, que representa o setor industrial do estado, entregou ao governador Flávio Dino uma lista de 13 medidas para amenizar os prejuízos e proteger os trabalhadores. Os problemas enfrentados pelas fábricas vão desde a falta de insumos até a queda nas vendas, fatores que juntos podem levar à falência dos negócios, segundo a FIEMA. Até o momento, as indústrias de grande porte se mantêm funcionando, em razão dos estoques de insumos armazenados. Realidade diferente do que tem acontecido com pequenas e médias empresas, segundo o superintendente da Federação das Indústrias do Maranhão, César Miranda. As micro e as pequenas empresas não têm essa estrutura, não têm essa margem. E aí precisam vender para poder estar comprando seus insumos. E isso não está acontecendo. Reportagem Daniel Marques. Política.
A bancada federal do Maranhão decidiu nesta segunda-feira remanejar mais de 131 milhões de reais ao Estado para ajudar no combate à pandemia do novo coronavírus. Os recursos serão divididos, sendo que a maior parte ficará para os municípios. Serão 88,1 milhões para as prefeituras, 38,9 milhões para o governo do estado e 4,2 milhões para o Hospital de Referência no Tratamento do Câncer no estado, Aldenura Belo. Os recursos já devem ser liberados nos próximos dias. O Senado Federal aprovou ontem o auxílio de R$ 600 para os trabalhadores informais, mas o governo fez um alerta aos beneficiários. Vamos a Brasília com o nosso correspondente Nildo Costa. Serão contemplados os trabalhadores registrados como autônomos e informais e os microempreendedores individuais. O pagamento do auxílio é limitado a 2 pessoas por família. O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, afirmou que o Banco do Brasil, Banco da Amazônia, Banco do Nordeste, Correios, Caixa e agências lotéricas farão os pagamentos dos benefícios, mas apelou que a população ainda não vá às agências porque o texto ainda não foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. Tampouco existe ainda o sistema para os saques. Então, por favor, as pessoas tenham um pouco de calma, não deem os seus dados para qualquer pessoa ou qualquer site que diga que por lá ele vai receber o benefício. Não procurem os bancos oficiais nesse momento, porque o sistema ainda não está acionado, por conta de que a lei ainda não está sancionada. O pagamento do auxílio será por 3 meses, mas o executivo pode prorrogar se continuar a pandemia do novo coronavírus. Há previsão que, caso do informal ser mulher, mãe de chefe de família, o auxílio é de R$ 1.200. Ao todo, 24 milhões de pessoas podem ser beneficiadas. Segundo o IBGE, o Brasil tem 38 milhões de trabalhadores informais. Com informações da Agência Brasil, Central de Notícias, de Brasília, Nildo Costa. Você vai conferir no próximo bloco. Mais de 280 artistas maranhenses farão shows pela internet e o governo lança edital para o setor do turismo. Estamos apresentando Jornal Central. Jornal Central. Oferecimento Sebrae. Empreendedorismo que transforma. O que o país deve escolher agora? A vida ou a economia? Os dois. Um não vive sem o outro. O mundo está mostrando isso para o Brasil. Olhe o caso de Milão, na Itália. Quando a cidade estava no mesmo estágio do coronavírus que estamos hoje, eles optaram por não fazer isolamento. Ao contrário, fizeram uma campanha de incentivo. Milão não pode parar. As pessoas foram às ruas, as escolas abriram, os negócios não fecharam. Depois de 2 semanas, a conta chegou. O coronavírus se espalhou de forma agressiva por toda a região. Famílias perderam seus avós, seus pais, seus filhos. O coronavírus não pergunta a idade. Hoje por lá não tem ninguém contando lucros e o governo continua contando os corpos. Por ter adiado o isolamento, a quarentena em toda a Itália vai custar muito mais tempo, muito mais dinheiro. Não respeitar o isolamento matou um número muito maior de pessoas e dizimou a economia. Agora estamos aqui para decidir qual caminho seguir. Podemos aprender com os erros da Itália, da Espanha e dos Estados Unidos e começar desde já o isolamento de todos, preservando milhares de vidas e a nossa economia. Ou podemos voltar para as ruas e levar o Brasil ao colapso e às mortes. Nós preferimos manter as pessoas e a economia vivas. Afinal, para que deveria servir a economia, se não para o bem-estar das pessoas? Fique em casa. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central.
Coronavírus. Foi aprovado ontem em Brasília o projeto para atender a famílias de alunos da rede pública que deverão receber ingredientes da merenda escolar no período de isolamento social. As informações com a repórter Cariane Costa. O texto determina que recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar continuem a ser repassados pelo governo federal a estados e municípios. O objetivo é garantir a compra dos ingredientes da merenda escolar às famílias. A medida tem caráter excepcional e poderá ser tomada todas as vezes em que aulas da rede pública forem suspensas em razão de situação de emergência ou de calamidade pública, como é o caso do coronavírus. Como o texto já passou pela Câmara dos Deputados, a matéria agora segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa. Para preencher o vazio causado pelo isolamento social e, ao mesmo tempo, fomentar a cultura, começou no último sábado o programa Conexão Cultural, promovido pelo governo do Maranhão. A programação é diária e vai até o final de abril, com apresentações pela internet, reunindo mais de 280 artistas maranhenses. Com 5 apresentações por dia, a programação é disponibilizada pelo Instagram da Secretaria de Estado da Cultura e pelas redes sociais dos artistas. O conteúdo irá ao ar durante 25 dias ininterruptos. O edital selecionou 286 artistas de várias cidades do estado, entre elas São Luís, Imperatriz, Grajaú, São José de Ribamar, Passo do Lumiar, Pinheiro, Santa Inês e Balsas. E um outro edital lançado pelo governo do Maranhão nesta segunda-feira quer reduzir o impacto econômico no setor do turismo. Foram abertos credenciamentos de serviços de hospedagem para o programa Tu Ilha do Tesouro, voltado para estudantes da rede pública do interior do Maranhão. A matéria é de Gervis Castro. Estão abertos os credenciamentos de serviços de hospedagem para atender futuras demandas da CETU, Secretaria do Turismo, do programa Tu Ilha do Tesouro, que vai fornecer aos alunos do 2º e 3º ano do ensino médio da rede pública do interior do estado a oportunidade de conhecer os principais atrativos históricos e culturais de São Luís. A medida lançada agora é uma das ações para tentar diminuir o impacto causado no setor hoteleiro do estado, após a suspensão de voos e turismo causado pela proliferação do novo coronavírus no país. Segundo o secretário de Turismo, Catulé Júnior, o estado visa selecionar propostas para o fornecimento de Volt no quantitativo de 600 diárias e 2.000 peças artesanais, além de incluir hospedagem e o fornecimento de café da manhã, a fim de atender às demandas do programa Tu Ilha do Tesouro. Através do programa Tu Ilha do Tesouro, nós iremos adquirir 600 diárias dos meios de hospedagem de São Luís e através do nosso artesanato, do programa Nosso Artesanato, nós iremos adquirir 2.000 peças artesanais. As inscrições são gratuitas e podem participar deste credenciamento hotéis, pousadas e hostels da cidade de São Luís. De São Luís, Gervis Castro. O Jornal Central é uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Acesse o maior portal de notícias do Maranhão, centraldenoticias.radio.br. A técnica do Jornal Central é de James Chaves. A apresentação de hoje foi de Humberto Fernandes. Estaremos de volta amanhã, nesse mesmo horário, aqui na sua emissora. Agradecemos a todos pela companhia. Acabamos de apresentar Jornal Central. Credibilidade e profissionalismo. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Jornal Central. Oferecimento Sebrae. Empreendedorismo que transforma. Às vezes a gente se pergunta: de onde vem essa força capaz de mover um país? No fundo, a gente já sabe.
vem de quem levanta cedo, arregaça as mangas e faz acontecer. Fácil? Ninguém disse que seria. Mas a gente supera. Afinal, ninguém melhor que um empreendedor para entender que é preciso algum sacrifício para seguir em frente e realizar. Mas e aí? Vai melhorar lá na frente? É para isso que a gente tá aqui. É nisso que a gente acredita. No trabalho, na soma dos esforços e principalmente em um país com mais liberdade para quem quer empreender e produzir mais. Vem crescer junto, porque de uma coisa você pode ter certeza. Se um Brasil mais forte depende de todos nós, estamos prontos. Pode contar com a força do Sebrae para fazer mais, inovar mais, apoiar e trabalhar junto para construir um novo país. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. O que o país deve escolher agora? A vida ou a economia? Os dois. Um não vive sem o outro. O mundo está mostrando isso para o Brasil. Olhe o caso de Milão, na Itália. Quando a cidade estava no mesmo estágio do coronavírus que estamos hoje, eles optaram por não fazer isolamento. Ao contrário, fizeram uma campanha de incentivo. Milão não pode parar. As pessoas foram às ruas, as escolas abriram, os negócios não fecharam. Depois de 2 semanas, a conta chegou. O coronavírus se espalhou de forma agressiva por toda a região. Famílias perderam seus avós, seus pais, seus filhos. O coronavírus não pergunta a idade. Hoje por lá não tem ninguém contando lucros e o governo continua contando os corpos. Por ter adiado o isolamento, a quarentena em toda a Itália vai custar muito mais tempo, muito mais dinheiro. Não respeitar o isolamento matou um número muito maior de pessoas e dizimou a economia. Agora estamos aqui para decidir qual caminho seguir. Podemos aprender com os erros da Itália, da Espanha e dos Estados Unidos e começar desde já o isolamento de todos, preservando milhares de vidas e a nossa economia. Ou podemos voltar para as ruas e levar o Brasil ao colapso e às mortes. Nós preferimos manter as pessoas e a economia vivas. Afinal, para que deveria servir a economia, se não para o bem-estar das pessoas? Fique em casa.